Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, todos os nossos amigos, queridos, têm acompanhado aqui também os nossos estudos bíblicos, os nossos cultos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos continuar aqui a nossa série Despertamento Espiritual e hoje eu gostaria de trabalhar o tema Olhar para Cristo. É uma das atitudes que a Bíblia nos ordena, que exige de nós e que demonstra, estar muito relacionada à nossa fé. Para começar, vamos meditar um pouco sobre o que é a fé, Vamos precisar falar sobre a fé. Você sabe descrever o que é a fé? Você saberia me responder se você tem fé? Eu espero que você tenha. Vamos ler 3 versículos que nos explicam um pouco a respeito da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Efésios 2:8: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Romanos 10:17: Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, aqui nós temos uma descrição do que é a fé. Em Hebreus, nós vemos que a fé ela é uma certeza, Ela não é uma esperança eu espero que Deus exista. Não, eu tenho certeza que Deus existe. Eu posso sim olhar para Ele, para aquelas coisas que eu nem posso ver, mas eu consigo olhar pela fé e crer e ter certeza mesmo, Efésios nos diz que a fé é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá, que através da fé nós também temos a salvação, que é um presente de Deus. E na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz que nós recebemos a fé através da mensagem proclamada, Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia sendo pregada, sendo proclamada, então nós recebemos a fé para poder responder a ela, para poder responder ao apelo do Senhor para as nossas vidas. Então precisamos sim ouvir a palavra de Deus para termos fé e para podermos então crer nele e agradar ao Senhor. A partir daqui, tudo que a Bíblia vai nos mostrar a respeito da fé, e a Bíblia fala muito a respeito da fé, vai ser a fé em ação. Como essa fé se coloca então em ação, como nós devemos agir aqui na nossa vida, mostrando a nossa fé, colocando ela em prática, Nós vemos então que a fé ela está muito relacionada à atitude de crer. Isso aí deve ser claro para você. Quando você pensa em fé, você pensa em crer. Mas hoje eu gostaria de trazer aqui um olhar também para a fé, de que a fé ela está relacionada à atitude de olhar. A fé está relacionada com essa ação de olharmos. Em muitos momentos nós vamos ver aqui na Bíblia que o olhar é um sinônimo de crer. Então olha, Salmo 123, 1 e 2 diz: Para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Mateus 14:19 diz: Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. João 5:19: Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então nós vemos aqui essa relação, da crença com o olhar. O nosso olhar, ele demonstra onde está a nossa fé, naquilo que cremos, Se estamos olhando para Deus, estamos crendo nele. Se nós não estamos olhando para Deus, não adianta falarmos que cremos em Deus, porque
a nossa prática, a nossa ação revela qual é o tipo da nossa fé, né? Se é uma fé cristã, verdadeiramente vinda de Deus, ou se é uma fé falsa, né? Fé na fé, né? Como a gente costuma dizer, né? Apenas uma fé. Hoje tantas pessoas dizem ser pessoas de fé, mas não têm a fé verdadeiramente em Deus e vinda de Deus. Então nós vemos aqui que até o próprio Jesus olhou para Deus, olhou para o Pai no momento de realizar um milagre ali, né, de multiplicar os pães. Depois ele falou que todos os milagres, né, ele não fez de si mesmo, mas aquilo que ele via o Pai, né, aquilo que ele olhava para o Pai, ele copiava e ele poderia então fazer. Então está tudo relacionado ao olhar. E Hebreus 12:2 nos diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu já preguei aqui sobre esse texto em um domingo, mas eu aproveitei aqui esse tema para trazer de volta esse versículo para a nossa memória. Já que estamos falando de olhar para Deus e que a Bíblia nos ensina tanto isso, que nós devemos olhar para Ele, olhar para Cristo, esse versículo aqui ele nos dá essa preciosa lição, né, de que nós estamos em uma corrida. O Senhor nos colocou nessa corrida, uma corrida longa, né? Até quando eu preguei eu falei aqui que é uma maratona que nós estamos, né? Não é uma corrida rápida de 100 metros rasos, mas é uma maratona demorada. Mas nós devemos manter os nossos olhos em Jesus, não olhar para nós mesmos, né? Não olhar para as circunstâncias, para o tamanho do percurso, para os adversários, não. Devemos manter os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá a fé e é Ele então que vai nos capacitar a chegar no final dessa corrida. Então é Ele que nos ajuda em todo esse trajeto. Nessa nossa caminhada cristã, nessa nossa corrida cristã, nós precisamos aprender a olhar para Deus. Essa ação de olhar para Deus pela fé é uma ação que começa assim no momento da nossa salvação, né? A Bíblia exige isso, nos ensina, né, que precisamos então tomar posse da salvação através da fé, mediante a fé. Então, ao olharmos para Deus, mas é uma atitude que deve continuar durante toda a nossa vida e por toda a eternidade, de continuarmos olhando para Deus, depositando nele a nossa esperança, a nossa fé, recebendo dele tudo aquilo que ele tem para nos oferecer, aprendendo dele em todos os momentos. Não é só ali no momento em que eu fui salvo, naquele dia tão feliz, tão maravilhoso, depois pronto, agora eu posso viver como eu quero. Quem é cristão verdadeiramente não vive dessa forma. Entendeu que toda a vida dele deve ser olhando para Cristo. Então, quando nós fazemos isso, aprendemos a olhar apenas para Deus, nós tiramos o olho de nós mesmos. Porque se estivermos olhando para nós mesmos, nós corremos o risco de cair em dois pecados. Em primeiro lugar, o orgulho, né? Eu vou olhar, olha como eu sou bom, né? Olha como eu sou merecedor, olha quantas coisas boas eu faço. E não vou estar olhando o meu próprio pecado, não vou estar olhando tudo aquilo que eu desagrado a Deus, tudo aquilo que eu fiz que desagradou a Deus, né? E vou estar também negligenciando todas as coisas boas que Deus fez. Ou também eu posso ir para o outro extremo e cair numa autocomiseração e falar assim: eu sou muito errado, né? Eu sou muito sujo, mas a tal ponto de que nem Deus me ama, né? Nem Cristo pode limpar os meus pecados. Ele pode perdoar todos os outros, mas os meus pecados são grandes demais para que Ele perdoe, né? Então Deus virou as costas para mim e não quer saber de mim mesmo. Isso é um erro também, falarmos mal da palavra de Deus, né? Irmos contra a palavra de Deus. Jesus ele é poderoso também para nos purificar de toda a injustiça, de todo o pecado. Não existe pecado tão grande que Ele não possa apagar. O sangue dele é muito mais precioso do que qualquer sujeira que você possa ter cometido. Então, não podemos olhar para nós mesmos. Mas quando olhamos exclusivamente para Deus, teremos uma atitude correta. Porque se as coisas estiverem boas, né, se as situações forem boas,
eu vou agradecer a Deus, eu vou entender que tudo isso veio da mão dele, né? É pela graça dele, é pelo grande poder dele. E se as situações estiverem difíceis, eu vou continuar confiando nele, porque eu estou olhando para ele. Se eu passar a olhar para mim mesmo diante das situações difíceis, diante das circunstâncias desastrosas, eu vou ver que eu não tenho poder nenhum para suportar as crises, para passar pelas dificuldades. Mas quando eu mantenho os meus olhos em Jesus Cristo, eu olho e posso confiar de que Ele é que está dirigindo toda a história, Ele está cuidando de mim, da minha família, do meu emprego, de tudo mais, né? E nada vai escapar das mãos dele. Então, nós podemos entender que a fé é também contemplar a Deus. Você contempla Deus, você tem esse olhar para Deus de contemplar todos os atributos dele, de admirar, de elogiar quem ele realmente é? Ou para você ele é um ser distante, desconhecido, que você conhece ele apenas através daquilo que você canta na igreja, né? Através daquilo que os outros falam dele? Mas quem é Deus para você, na sua vida pessoal? Você consegue enxergar Deus agindo na sua própria vida? Você consegue ter testemunhos na sua vida de tudo aquilo que Deus tem feito na sua história, na história da sua família? É preciso manter os nossos olhos em Cristo para saber enxergar Ele em todos os momentos, nas páginas da Bíblia, mas também aqui no ano de 2020, né? Esse ano tão difícil para o mundo inteiro, tão triste também, mas que nós podemos contemplar a Deus também, até mesmo neste ano. E ao observarmos isso, de que as pessoas precisam olhar para Deus, nós podemos perceber que isso é uma atitude simples, é uma atitude fácil, né? Muitas vezes estamos dispostos a fazer coisas mirabolantes, coisas difíceis, para alcançar aquelas bênçãos que tanto queremos, não é? Mas quando vemos que as situações que as atitudes que Deus exige de nós são simples, são fáceis, muitas vezes nós negligenciamos elas, não é verdade? Mas precisamos aprender a olhar para Cristo e valorizar isso, porque quando Deus coloca essa atitude para nós realizarmos, Ele está sendo assim bem democrático, né? Porque qualquer pessoa pode cumprir isso. Se o nosso relacionamento com Deus dependesse de atitudes religiosas, como, por exemplo, frequentar uma igreja, como, por exemplo, ser batizado, ser registrado em um hall de membros de uma igreja. Não estou falando que isso é errado, eu concordo com tudo isso. A Bíblia nos ensina assim, né, a frequentarmos uma igreja, sermos batizados e tudo, mas ela não coloca isso como uma condição para sermos salvos. Se essa fosse uma condição, muitas pessoas não poderiam ser salvas, porque existem pessoas, por exemplo, que estão em uma prisão, né? Existem países aí onde a prisão é perpétua e as pessoas nunca poderão sair daquela prisão, não poderão frequentar uma igreja, não poderão ser membros de uma igreja. Então elas nunca poderão ser salvas? Não, elas podem ouvir o evangelho ali, se arrepender, continuarão presas pelo resto da sua vida, mas olharão para Cristo até mesmo dentro de uma prisão. Existem pessoas que estão presas a um leito hospitalar e não poderão ser batizadas, né? Pelo menos por imersão, como nós batistas costumamos batizar. E às vezes nem, né, por outros métodos também essa pessoa terá tempo de ser batizada. O ladrão da cruz não foi batizado, mas ele pôde olhar para Cristo. E uma pessoa num leito de hospital também, ela pode olhar para Cristo. Então, quando Deus coloca essa condição, Ele está sendo bem democrático, porque qualquer pessoa pode fazer isso. Se nós pensarmos que uma pessoa precisa que um pastor ore por ela, né? Lógico, é muito bom orarmos uns pelos outros, sim, é importante. Mas se acharmos que é uma condição que o pastor ore por ela para que ela seja salva, teremos uma enorme dificuldade, né? Se, por exemplo, dois amigos se perdem em uma floresta, um é cristão, o outro não, e eles nunca serão achados, eles estão ali
prestes a morrer, e aquele ali que é cristão prega o evangelho para o outro finalmente entende e resolve aceitar aquele evangelho, mas fala, mas infelizmente você não vai poder ser salvo porque não tem nenhum pastor aqui para orar por você, né? Nós não vemos isso nas páginas da Bíblia. É muito importante sim, né, ter um líder para poder orar por você, para poder caminhar com você, mas a salvação não vem de nenhum pastor, é mediante a sua fé. Quando você olha para Cristo, você recebe então essa salvação. E devemos continuar então olhando para Cristo, devemos cultivar essa prática nas nossas vidas, em todos os momentos. É o que esse texto de Hebreus 12, 2 nos ensina, de estarmos sempre olhando para Jesus. E podemos fazer isso em todos os momentos, não apenas aos domingos, às quartas-feiras, né? Nos momentos que a igreja se reúne. Não, eu posso olhar para Cristo enquanto estiver dirigindo, eu posso olhar para Cristo lá no meu trabalho, eu posso olhar para Cristo quando estiver ali naquela recepção do hospital, né, preocupado com alguém que está ali. Eu posso olhar para Cristo em todos os momentos. Então, o meu desejo é que você passe a olhar para essa prática com muito mais temor e observar se na sua vida você tem olhado mesmo para Cristo ou você tem olhado mais para você mesmo. Você tem olhado para a vontade de Deus ou você tem olhado mais para as circunstâncias da vida? Você tem olhado para Cristo ou você tem se preocupado muito mais com seus próprios sonhos, com as suas próprias vontades? Aprenda a olhar para Cristo, peça ajuda para Ele, busque a Ele e aprenda a contemplar a beleza da santidade e dos demais atributos maravilhosos do Senhor. E eu espero que você possa contemplar eles na sua vida e ter uma experiência maravilhosa com Deus no seu caminhar e assim desfrutar cada vez mais um despertamento espiritual na sua vida. Que Deus te abençoe.